Web Jornal do Paulo Maciel, edição de quarta-feira, meio de semana, dia 21 de setembro de 2022. Olha, na Igreja Original de Cristo, a Igreja Católica Apostólica Romana, é dia de São Mateus, apóstolo e evangelista, Santa Efigênia, Santa Maura de Troyes, e estamos vivenciando a 25ª semana do tempo comum. A fase da lua, que começou no dia 17, ainda é quarto minguante. Estamos no 264º dia do ano. Faltam 101 dias para terminar 2022. Vige a estação do inverno brasileiro. É a estação que foi iniciada no dia 21 de junho. A primavera começará no dia 22, hein? Nesta quinta-feira, 22, começará a primavera. Setembro é o 9º mês do ano e termina no dia 30, um mês de 30 dias. Vamos ver as comemorações do dia 21, dia da árvore no dia 21, dia do adolescente, tem gente que chama de aborrecente. Parabéns aos adolescentes. Eu também fui adolescente, todo mundo um dia foi adolescente, né? Dia do fazendeiro, parabéns aos fazendeiros. Eu moro num local onde há muitos fazendeiros, Colatina, né? Há muitas propriedades rurais em Colatina, no Espírito Santo e no Brasil, de um modo geral. Dia dos tios, eu tenho muitos sobrinhos. É dia da tia e dia do tio, né? É tanto o homem quanto a mulher, o de tio e a tia. É dia internacional da paz, da ONU. Dia mundial da doença de Alzheimer. Dia nacional de conscientização da doença de Alzheimer e dia nacional de luta da pessoa com deficiência. Temos aqui alguns indicadores da economia brasileira. Vamos ao salário mínimo nacional, vale R$ 1.212. A taxa Selic, 13,75% ao ano, divulgada pelo Copom em agosto de 2022. Agora, em setembro, nesta semana, o Copom deve alterar ou não, né? Ou manter a taxa. Vamos aguardar. Nesta semana deve sair uma nova decisão. Inflação dos últimos 12 meses, a inflação em queda, 8,73% em 12 meses, gente. A inflação de primeiro mundo, né? Enquanto isso, o primeiro mundo está sofrendo com alta inflação e nós estamos em melhor condição. Loteria de números, hoje é dia de loteria de tipo Mega da Virada, gente. É uma loteria semelhante à da Mega da Virada. Olha só, 150 milhões é a estimativa de prêmio para esta quarta-feira na Mega Sena. Isso porque o concurso 2521 da Mega Sena, realizado no último sábado, dia 17, em São Paulo, não teve acertador. Os números sorteados naquele dia foram 23, 28, 33, 38, 55 e 59. E o próximo concurso é o 2522, nesta quarta, dia 21 de setembro, e estima um prêmio de 150 milhões de reais. Realmente é um prêmio assim, semelhante ao de Mega da Virada, né? Já existe o acumulado superior a 124.667.000. No último concurso, a Quina teve 189 ganhadores. Cada um tem direito a R$ 42 mil. Os 12.204 que fizeram 4 dezenas têm direito a R$ 931. Olha, a arrecadação do último teste somou R$ 137.958.084. As apostas podem ser efetuadas até às 19 horas, horário de Brasília, desta quarta-feira, em qualquer lotérica do país ou pela internet, no portal da Caixa Econômica Federal. A aposta mais simples, com 6 dezenas, custa R$ 4,50. Os prêmios são sorteados a partir das 20 horas. Comemoração em paróquia colatinense. Olha, aos 95 anos da paróquia Sagrado Coração de Jesus em Colatina começaram a ser comemorados. A data festiva será em dezembro.
Mas já nesta terça-feira, dia 20 de setembro, teve início a programação e contagem regressiva dos 95 anos, com celebração na Catedral. Os nonagenários, aquelas pessoas que têm 90 anos ou mais, que tiveram alguma participação na história da paróquia, serão homenageados na festividade de fim de ano. E para isso, os familiares devem entrar em contato com a secretaria paroquial. Se você tem alguém com 90 anos ou mais, olha aí, e que tenha participado da história da catedral, comunique à secretaria. O padre José Valdeci Romão informa também que estão sendo pensados os eventos já dos 100 anos da paróquia, né, da principal igreja colatinense. Espiritualidade na TV. Novela Reis em nova fase. Olha, novela ou série Reis entrará numa nova fase com a escolha de Deus sobre Davi para ser o novo rei de Israel. O rei Saul foi rejeitado por Deus porque desobedeceu quando Deus mandou que exterminasse por completo os amalequitas e seus animais. Inclusive o profeta Samuel cumpriu a vontade de Deus e matou o rei amalequita, o que Saul não tinha feito. Né? Gente, o tempo do Antigo Testamento, um contexto totalmente diferente do de hoje, né? Um contexto sem lei, contexto de guerra, de invasões. Não é fácil, né? Um povo que veio da escravidão do Egito, que estava formando uma nação. Então Samuel irá ungir Davi, o novo escolhido de Deus. Agora tem descontentamento na categoria dos enfermeiros em todo o país, hein? Olha, enfermeiros do setor público devem fazer, nesta quarta-feira, uma greve, hein? Puxa vida, será que vai acontecer mesmo? Está prevista. Nesta quarta-feira está prevista uma greve. Não sei se ela vai acontecer realmente, mas está prevista, né? Foi anunciada. Eles são contrários à decisão do STF, né? Que suspendeu o piso salarial da categoria, até que impactos financeiros sejam analisados. A greve deve ter caráter nacional. A presidente do Sindicato dos Enfermeiros do Espírito Santo, Valesca Moraes, disse que a paralisação dos trabalhadores é imprescindível a fim de demonstrar a necessidade do piso salarial para a categoria. Olha, o piso havia sido aprovado pelo Congresso Nacional e sancionado pelo presidente da República, Jair Bolsonaro, mas o Supremo Tribunal Federal suspendeu a medida. Olha, gente, vamos aguardar, né? Eu acho que cada um tem que lutar pelo seu direito, né? E essa medida aí pegou de impacto toda a categoria, não só os enfermeiros com curso superior, mas os técnicos e auxiliares de enfermagem, que também haviam sido beneficiados pelo projeto aprovado no Congresso e sancionado pelo presidente Jair Bolsonaro. Agora vamos ver qual será a decisão final do STF. Combustível mais baixo, olha, a Petrobras anuncia a redução de preço do diesel, que já vigora, hein? A Petrobras anunciou na segunda-feira a redução do preço do óleo diesel vendido às distribuidoras de combustíveis em 30 centavos a partir da terça-feira. Com a mudança, o litro do diesel A, fornecido pela empresa, passará a custar R$ 4,89. A queda no preço equivale a 5,78% e, segundo a estatal, acompanha a evolução dos preços de referência e é coerente com a prática de preços. A Petrobras explica que, como o diesel vendido nos postos tem uma mistura obrigatória de 20% de biodiesel, a parcela do diesel A
no preço final passará de R$ 4,67 em média para R$ 4,40 a cada litro vendido. O preço do diesel comercializado pela Petrobras teve aumento pela última vez em 18 de junho, quando chegou a R$ 5,61 o litro. Desde então, o valor foi reduzido em 20 centavos em 5 de agosto e outra redução de 22 centavos em 12 de agosto. E agora mais uma redução de 30 centavos que começou a valer nesta terça-feira, 20 de setembro de 2022. Forças Armadas, Exército é tema do programa Sem Censura na TV Brasil. Olha aqui, programa imperdível. Já passou o programa, mas você pode ver na internet, né, acessando a TV Brasil. O general Hertz Pires do Nascimento foi o convidado da TV Brasil. O programa Sem Censura, de segunda-feira, recebeu o vice-chefe do Estado-Maior do Exército Brasileiro, general Hertz Pires do Nascimento, para um bate-papo com a jornalista Marina Machado sobre o Exército Brasileiro. Na pauta, a história, frentes de atuação, unidades de elite e inovação tecnológica na instituição. O Exército Brasileiro tem atualmente o maior efetivo entre os exércitos da América Latina, com aproximadamente 360 mil soldados e uma reserva que conta com cerca de 1.340.000 indivíduos. A força detém a maior quantidade de blindados da América do Sul, somados os veículos destinados ao transporte de tropas e carros de combate principais. O general Hertz Pires do Nascimento nasceu em 2 de junho de 1963, na cidade do Rio de Janeiro, e ingressou no Exército em 1982 na Academia Militar das Agulhas Negras. Desde julho de 2019 é o vice-chefe do Estado-Maior do Exército. Hertz já atuou como instrutor do curso de cavalaria da Academia Militar das Agulhas Negras por 2 vezes. Foi comandante do 7º Regimento de Cavalaria Mecanizado, chefe da Divisão de Doutrina e Pesquisa do Centro de Doutrina do Exército, comandante da 3ª Brigada de Cavalaria Mecanizada, comandante da 3ª Divisão do Exército, a maior força blindada da América do Sul, e chefe do Centro de Doutrina do Exército. Ele também desempenhou atividades em nações amigas como Bélgica, Estados Unidos, Canadá e Haiti. Participaram como debatedores nesse programa que foi ao ar na segunda-feira o jornalista Alexandre Garcia, da TV Jovem Pan News, e o professor de História Militar Sandro Teixeira. O programa Sem Censura foi ao ar, se você não viu, né? Eu vou informar que foi ao ar, ele vai ao ar normalmente, porque toda segunda-feira tem, né? Vai ao ar às segundas-feiras às 21h30, logo após a novela Terra Prometida, com transmissão para todo o país, em TV aberta por intermédio das emissoras afiliadas à Rede Nacional de Comunicação Pública, TV, né, gerida pela Empresa Brasil de Comunicação, a EBC, também por outras plataformas, como Facebook, Twitter e YouTube, por onde o público pode participar usando a hashtag Sem Censura. Né? Você pode acompanhar também a programação da TV Brasil pelo canal aberto, TV por assinatura e parabólica. Você pode sintonizar aí no computador tvbrasil.ebc.com.br/como sintonizar. Os seus programas favoritos estão também, olha, TV Brasil Play. Vá lá na internet, TV Brasil Play, pelo site. Olha o site, play.ebc.com.br. Fácil, hein? play.ebc.com.br. Ou por aplicativo no smartphone. Eu deixo tudo completo aqui no meu resumo de notícias do dia 21/09/2022 no blog repórterpaulomaciel.blogspot.com. Deixa eu ver agora aqui. Ainda repercute aquele crime contra o ganhador da Mega Sena, né? Ganhador da Mega Sena de 2020 que morreu. A polícia prendeu o participante do assassinato, que foi sequestrado e depois morto.
No último sábado foi preso o suspeito de participação no assassinato do ganhador da Mega Sena no município de Hortolândia, em São Paulo. A Polícia Civil informou que atuaram no crime 3 homens. Um deles, preso de manhã, e um transexual, que usa ainda um nome social de mulher. Foi decretada a prisão temporária de todos pela Justiça. Um deles, que tem passagem pela polícia, negou a participação no crime. A delegada que cuida do caso informou à imprensa que os malfeitores sabia que Jonas Lucas Alves Dias, de 55 anos, havia ganhado 47 milhões na loteria de números em 2020. Puxa vida, hein? A vítima foi deixada numa estrada com sinais de espancamento quando chovia e acabou morrendo no hospital após ser socorrido, né? Poxa vida, hein? Não é fácil, hein? Algo assim que repercute muito na nossa cabeça, porque ele vivia uma vida simples, segundo as informações. Vivia uma vida, não era de milionário, ele demonstrava, mas agora todo mundo sabia que ele tinha ganhado. Vamos falar do auxílio emergencial agora? Né? Atenção, você que recebe o auxílio emergencial do governo federal, hein? R$600. R$600 é o valor mínimo. Eu tenho o cronograma no meu blog, no resumo de notícias, tá? Blog repórterpaulomaciel.blogspot.com. Vamos conferir aqui, a partir de hoje, quem é que recebe. A partir de hoje, olha, 21 de setembro, recebe quem tem o final do NIS 3. Então, a partir de hoje, já pode hoje receber na Caixa Econômica. Final do NIS 4, dia 22. Final do NIS 5, dia 23. Final do NIS 6, dia 26. Final do NIS 7, 27 de setembro. Final do NIS 8, dia 28 de setembro. Final do NIS 9, 29 de setembro. Final do NIS 0, no último dia do mês, 30 de setembro. Então, trata-se da segunda parcela com o valor mínimo de R$600 do Auxílio Brasil. Você já pode, então, receber, você que é beneficiário. Imunização contra a varíola dos macacos deve chegar ao Brasil neste mês. Olha, o primeiro lote de vacinas contra a varíola dos macacos, a chamada também de nova varíola, ou monkeypox, deve chegar ainda neste mês ao Brasil, de acordo com informação do ministro da Saúde, Marcelo Queiroga. Ele concedeu entrevista ao programa Brasil em Pauta da TV Brasil. Olha, a expectativa também de que uma vacina nacional esteja pronta no segundo semestre deste ano, hein? A doença monkeypox foi mapeada pela primeira vez na África em 1976. O ministro Marcelo Queiroga informou que os índices de contágio da varíola dos macacos estão em queda no mundo todo e em estabilidade aqui no Brasil. Olha, opinião, comentários, resenha. Tem coisas que a gente tem que falar, né, para atingir a mente das pessoas, para que todos reflitam. Faça um exame de consciência. Perda da vergonha. Muitos brasileiros, infelizmente, perderam completamente o bom senso. E eu digo até a vergonha. Como já dissera no passado, o intelectual Rui Barbosa. Essas pessoas desavergonhadamente fecham os olhos para a corrupção, a ladruagem, o narcotráfico e relativizam tudo isso em sua vida no viés ideológico da esquerda marxista e por interesses pecuniários, por dinheiro. Pena que exista essa hipocrisia tão latente em muitos setores da sociedade do nosso país. Mente humana. Mais de 10 mil pensamentos passam pela nossa cabeça diariamente. Tem gente que diz que é mais, tem gente que diz que é menos, né? Mas essa informação aqui é do
pastor Hernandes Dias Lopes, capixaba, que faz muito sucesso no YouTube, né? Capixaba, conhecido por suas pregações cristãs. Livre-arbítrio. As nossas escolhas, as nossas decisões, as nossas vontades, que são a nossa liberdade, vão levar-nos para a salvação ou a danação eterna no juízo final. Os desígnios, os planos, propósitos de Deus são perfeitos e nós muitas vezes não compreendemos, pois somos ínfimas criaturas. Então, planos de Deus, nós não temos ideia de como funcionam. Afinal, ele é o Altíssimo, o Criador de todo o universo. Decisão, a paixão e o estar com outra pessoa é uma decisão. Ou seja, é preciso querer isso para que enfim aconteça. Um médico disse que a paixão é um estado temporário que duraria de 1 ano e meio a 3 anos. Nós temos a liberdade, o livre-arbítrio para tomar a atitude de ceder ou não à paixão. Chatice. Você já viu alguma pessoa chata? Sem noção? Olha, tem muitas pessoas chatas nesse mundo. É gente metódica, enjoada, sistemática. Deveria ser criada a Chatolândia para colocar lá todos os chatos extremados, a fim de que se transformem. Meu amigo, minha amiga, você, meu irmão, deixa de ser chato. Dê a você mesmo essa chance de mudar, de ser mais maleável, solícito, agradável. Veja o que você já possui, a vida, os dons, e dê valor, pelo menos, a essa passagem aqui pela terra. Procure viver, observar o que Deus nos deu. Faça essa contemplação. Ciclo hebreu e nosso. Olha, o povo hebreu estava bem, aí esquecia de Deus. Passava então a sofrer, aí chorava. E Deus se compadecia e enviava um libertador. Aí o povo voltava a ficar bem. O libertador era um juiz, um profeta, um patriarca, né? O povo voltava a ficar bem, aí esquecia de Deus de novo, passava a sofrer novamente, chorava, e Deus se compadecia e enviava um libertador. O povo voltava a ficar bem e o ciclo se repete seguidamente, segundo o livro Juízes. Na nossa vida acontece muito isso também, né? A gente está bem, esquece de Deus, passa então a sofrer, chora, Deus tem compaixão, nos dá o livramento e a gente volta a esquecer de Deus. Não é fácil, né? Pois é, temos que pensar muito bem nisso e rezar diariamente. Inclusive, eu quero falar sobre nossas escolhas. Às vezes, o que nos tira a força é acordar de manhã, ligar a TV, ou um noticiário no rádio, na internet, e ficar vendo ou ouvindo um punhado de notícia ruim, ou vendo teledramaturgia é novela, né, série, do mal. Tem gente que fica vendo teledramaturgia do mal. Ao invés de ouvir um louvor ou a palavra divina, ler a Bíblia, que é o manual de toda a humanidade, a gente enche a nossa cabeça de má notícia, de coisas diabólicas, de porcarias. Não tem como ficar mentalmente bem. Tenhamos força espiritual, meus irmãos e irmãs, força emocional com o Altíssimo. Pesquisa de preços, olha, eu comprei bebida, suco pronto da fruta, sabor de goiaba com 30% de suco de maçã. Paguei R$ 2,99 o litro, foi no supermercado Oba. Comprei no dia 17 de setembro.
Comprei também leite de caixinha, o litro, Parmalat semidesnatado, R$ 4,59. E o Piracanjuba integral, desnatado e semidesnatado, a R$ 4,69 no supermercado Lavagnoli, no centro de Colatina. Ouvidoria, você quer falar com a Prefeitura de Colatina, quer reclamar? 99780-5806 é o telefone da ouvidoria. Tem também o fixo, 3177-7022. Manchetes do jornal A Tribuna, o único que circula de forma impressa nas bancas de jornais, padarias e lanchonetes. Edição de terça-feira, 20 de setembro de 2022. Jornal A Tribuna do Espírito Santo. 7.000 vagas em cursos para garantir emprego. Flamengo, Arrascaeta vai jogar no sacrifício até o fim do ano. Coluna Pop.zap. Atriz Cláudia Raia, de 55 anos, anuncia nas redes sociais que está grávida do terceiro filho, olha, aos 55 anos. O que é a tecnologia, o avanço da medicina, não é para possibilitar isso. Aumenta a lista de petiscos proibidos para pets. Médico preso acusado de abusar de 6 pacientes durante consultas. Volta com obstáculos em ciclovias. O ciclista Beto Raimundo, de 52 anos, reclama da presença de um ponto de ônibus no meio da ciclovia, em avenida do bairro Laranjeiras, na Serra Grande Vitória. Seguro fica até R$1.000 mais caro e faltam peças para carros. Fluxo maior de veículos após o isolamento por conta da Covid-19, após o término do isolamento, e o reajuste nos valores da tabela FIP estão entre os motivos para impacto no bolso dos motoristas. Carros novos e usados estão mais caros, afirmam especialistas. Deixa eu ver, tem mais aqui? STF vai decidir se libera casamento com comunhão de bens para idosos. Tudo vai no STF, né? Tudo vai para lá, pelo amor de Deus. Agora vamos falar de uma notícia importante internacionalmente. Nosso Brasil, entre vários países do mundo, né? Entre mais de 190 países do mundo, o Brasil está lá, na Assembleia Geral da ONU. O presidente Jair Bolsonaro discursou na 77ª Assembleia Geral da ONU, em Nova York, nos Estados Unidos. A primeira totalmente presencial após a pandemia do novo coronavírus. Os temas foram, entre outros, potencialidades do nosso país, segurança alimentar, onde o Brasil participa ativamente, fornecendo alimentos para o mundo, desenvolvimento sustentável, o mundo pós-pandemia e o conflito mundial em curso entre Rússia e Ucrânia. Historicamente, o Brasil é sempre o país que abre os discursos dessa cerimônia das Nações Unidas. Representantes mundiais fortalecem alianças e estabelecem acordos com outros países. Líderes representantes, 193 países foram convidados. A Assembleia Geral é o principal evento da ONU, com papel relevante na promoção da paz e segurança mundial, na garantia dos direitos humanos e no desenvolvimento sustentável do planeta. Foi a 4ª vez que o presidente Jair Bolsonaro se pronunciou nesse evento internacional. Reuniões com os presidentes da Polônia e do Equador foram agendadas, né, para o presidente brasileiro nesta viagem internacional nos Estados Unidos, depois de participar do funeral da Rainha Elizabeth II em Londres, na Inglaterra. Campeonato Brasileiro, olha, o Verdão para mim vai ser o campeão do Brasileirão, Série A. Eu acho que não tem outro resultado. Com o resultado dos últimos jogos, o Palmeiras segue líder absoluto do Campeonato Brasileiro, Série A, com 57 pontos. O segundo lugar é do Internacional, que venceu o Atlético Goianiense em Goiânia, no estádio Antônio Ascioli, por 2-1 na segunda-feira, dia 19 de setembro, fechando a 27ª rodada. Eu pensei que era contra o Atlético Paranaense, né? Eu colhi a notícia de forma errônea. O Internacional somou 49 pontos, um à frente do Fluminense,
com 48, que passou para o terceiro lugar. O quarto colocado é o Flamengo com 45. O Palmeiras derrotou o Santos no Allianz Parque por 1-0 na noite de domingo, dia 18, com gol do uruguaio Miguel Merentiel. E em partida com 5 expulsões, o Fluminense venceu o Flamengo por 2-1 no Maracanã, no Rio, também no domingo. Olha, você já pensou em encostar no INSS, você que tem alguma doença, algum problema? Mas aí tem que passar pela perícia, né? E o auxílio doença pode ser pedido de forma online. Quem for solicitar o auxílio por incapacidade temporária, o antigo auxílio doença, não precisa mais ir a uma agência do INSS e passar pela perícia presencial. A análise dos documentos pode ser feita online. A novidade vale para quem for entrar agora com pedido de incapacidade temporária ou para quem já tem perícia agendada e quiser trocar para análise documental. A opção, até o momento, está liberada somente para locais em que o tempo de espera para a perícia for maior do que 30 dias e para os casos em que o afastamento seja de 90 dias. Então, procure a informação aí, porque você pode fazer de forma online, né? Uma boa notícia. Governo lança programa para estimular ações sustentáveis na educação. Olha, o Ministério do Meio Ambiente lançou o programa Escolas Mais Verdes, que vai promover ações de cidadania e educação ambiental nas escolas, como separação e tratamento de resíduos, reciclagem, logística reversa, reuso e eficiência no uso de água, eficiência energética e energias renováveis. A iniciativa será realizada em 2 etapas, com investimento do governo federal de até 300 milhões de reais no financiamento de projetos. O Escola Mais Verdes é realizado em parceria com o Ministério da Educação, o MEC. Olha, eu quero falar agora sobre massagem gratuita em Colatina. Olha, de 16 de setembro até o dia 9 de novembro, é oferecido o serviço massagem relaxante. Atendimento gratuito, hein? Na unidade do Senac de Colatina. Vai lá! Tem também o corte de cabelo. Desde o dia 18 de agosto até o dia 30 deste mês de setembro, tem corte grátis de cabelo no Senac. Também pode acontecer a escova e a hidratação. Mais informações no telefone 3770-5450. É o telefone do Senac em Colatina, né? Vale a pena participar. Eu acho que eu já fui lá. Eu sou até modelo dos cursos de barbeiro e também de cabeleireiro, né? Eu já participei lá. Estou até precisando voltar, né, ao Senac. Um abraço para todos os nossos amigos do Senac, em Colatina. Fica na Avenida Delta, né, uma avenida muito conhecida em Colatina. Agora eu tenho essa informação aqui sobre empregos. 82 chances para trabalhar em Colatina. Pelo menos foi o último número que eu observei no painel do Cine, Sistema Nacional de Empregos de Colatina. O Cine intermedia a contratação de pessoal, faz aquela ponte entre as firmas que estão necessitando de empregados e os desocupados que estão querendo trabalhar. O telefone é 3721-7102, endereço físico, Avenida Getúlio Vargas, número 98, Centro de Colatina. Olha, nesta quarta-feira tem missa às 19 horas na Catedral de Colatina, Catedral Sagrado Coração de Jesus. A celebração eucarística será presidida pelo pároco local, Padre José Valdeci Romão. Quer mais informações? O telefone é 2102-5010. Né? Você pode ligar. Ou então ir lá na secretaria que funciona na entrada da catedral. Tem o telefone também da Paróquia Santa Clara do Mosteiro das Irmãs Clarissas, 999-34-51-55. Tem missa todos os dias no mosteiro, hein? Às 7 horas da manhã, todos os dias, de segunda a sábado. No domingo, às 8 horas. Telefone da Paróquia
Imaculado Coração de Maria, no bairro São Silvano, é o 99507-2251. Fenômeno da natureza. Olha, furacão Fiona piora após atingir República Dominicana e Porto Rico. O furacão de categoria 1 provavelmente se tornará de categoria 3 à medida em que avança pelas águas quentes do Caribe em direção às ilhas de Turks e Caicos. Fenômeno da natureza 2, terremoto atinge o México e pelo menos uma pessoa morreu até o fechamento dessa edição, né? Era a informação. Tremor também danificou prédios, provocando quedas de energia e fazendo com que moradores da cidade do México, a capital, deixassem suas casas em busca de segurança. E ainda falando dos funerais da rainha da Inglaterra, o caixão da rainha Elizabeth II foi colocado numa cripta do castelo de Windsor, seu último local de descanso, antes que fosse para uma capela junto com o corpo do marido, o príncipe Philip, que também morreu, né, há tempos atrás. O funeral contou com a presença de diversas autoridades de todo o mundo, inclusive o presidente do Brasil, Jair Bolsonaro. A rainha morreu aos 96 anos, reinou por 7 décadas, o tempo mais longo de um monarca, né? Uma ou um monarca no Reino Unido. Vamos à cotação do mercado financeiro no fechamento dos negócios na terça-feira, 20 de setembro de 2022, no estado de São Paulo. O dólar fechou em baixa de 0,2%. Cotado a R$ 5,15. A Bolsa de Valores B3 teve alta de 0,6%, totalizando 112.517 pontos. Já o mercado do café no Centro de Comércio de Café do Espírito Santo fechou da seguinte forma: o Arábica Bebida Dura, R$ 1.199 a saca. Arábica Bebida Rio, R$ 1.030. E o Conilon Bica Corrida tipo 78, R$ 717 a saca de 60 quilos do produto em grão no atacado. Últimas notícias. Piso de enfermeiros. Texto que viabiliza piso de enfermagem pode ser votado na semana que vem no Congresso Nacional. A proposta pode liberar cerca de 27 bilhões e 700 milhões de reais não utilizados no combate à Covid-19 e, com isso, viabilizar o pagamento do piso salarial dos enfermeiros, que foi suspenso pelo Supremo Tribunal Federal, o STF. Desabamento de arquibancada. Uma arquibancada desabou e provocou a morte de 9 pessoas em Itapecerica da Serra, em São Paulo. A estrutura ficava em uma empresa de containers. Cerca de 30 feridos foram levados para hospitais da região. Últimas notícias sobre Bolsonaro na ONU. Em discurso internacional, Bolsonaro destaca que a economia brasileira está em plena recuperação e fala também do combate à corrupção. Na terça-feira, dia 20 de setembro de 2022, o presidente brasileiro Jair Messias Bolsonaro discursou na abertura da Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas, a ONU. O evento foi em Nova York, nos Estados Unidos. O presidente da República comentou que a implementação do auxílio emergencial beneficiou mais de 68 milhões de pessoas e destacou que, em relação à agenda da saúde pública, não poupou esforços para salvar vidas e preservar também empregos. Disse que o Brasil, em relação à economia, tem um crescimento sustentável e inclusivo, implementando reformas para atrair investimentos e melhorias nas condições de vida para a sua população. Bolsonaro destacou que o Brasil chega ao fim de 2022 com uma economia em plena recuperação. Comentou que houve melhoria no índice de empregos e a inflação está em baixa. Ele aproveitou o discurso para ressaltar que em seu governo foi extirpada a corrupção sistêmica que existia no país. Informou que somente entre o período de 2003 e 2015, quando a esquerda presidiu o Brasil, o endividamento da Petrobras por má gestão, loteamento político e desvios chegou à casa de 170 bilhões de dólares. O responsável por isso foi condenado em 3 instâncias por unanimidade. Delatores devolveram $1 bilhão e pagamos para a Bolsa Americana outro bilhão por perdas de seus acionistas,
revelou o presidente brasileiro. E agora vamos a algumas atualidades, informações importantes para você que segue o Web Jornal do Paulo Maciel. Vamos lá, construindo o próprio abismo. Infelizmente, amigos e amigas, há pessoas em vários campos da vida que desdenham tanto de Deus, de Jesus e das coisas sagradas, que vão acabar se afundando no lamaçal que elas mesmas produzem. Existem até aqueles que caçoam, debocham e zombam dos fiéis a Deus, dos crentes, dos cristãos. Olha, a vida é causa e efeito. Quem planta árvore boa, colherá fruta boa. Quem planta árvore ruim, colherá fruta ruim. Se você plantou um espinheiro, vai colher espinho. Numa hora dessa, os desdenhadores vão chegar ao fundo do poço. E queira Deus que seja para eles a oportunidade de revisão de vida e, quem sabe, de conversão. Eu, pessoalmente, temo muito pelo destino desses indivíduos na outra vida, se permanecerem no caminho do mal. Eu oro para que esses nossos irmãos se convertam. Agora tenho aqui uma informação interessante sobre o homem, porque fala-se muito da mulher, benefício para a mulher, direito para a mulher e até para homoafetivo. Mas para o homem, o ser macho, fala-se pouco. E olha esse dado importante: violência contra o homem é maior que contra a mulher. O professor e advogado Marco Antônio Costa informou que o número de casos de violência doméstica contra homens é maior que contra mulheres. Os dados constam de um estudo do Instituto de Pesquisa Econômica e Aplicada, IPEA, até 2014, pois os números pararam de ser produzidos no Brasil. Há uma grande dificuldade de acessar o número de homens que se sujeitam à violência doméstica no ambiente. Isso ocorre porque o indivíduo fica envergonhado de comentar que sofre de violência doméstica praticada pela mulher. Ocorre também que a mulher, quando quer matar o homem, não usa a força física, pois na maioria dos casos o ser masculino é mais forte. A mulher utiliza então de subterfúgios para praticar o homicídio, e não a luta corporal como o homem violento faz. Ela, por exemplo, envenena ou aproveita que o homem está dormindo e usa arma branca, objetos cortantes. Há casos em que ela usa também o amante para eliminar o marido. Já aconteceu no sul do estado do Espírito Santo. Olha, essa informação sobre a violência contra o homem, dizendo que ela é maior que contra a mulher, foi veiculada numa entrevista do advogado e professor Marco Antônio Costa no canal do YouTube da Leda Nagli. Então, vale a pena pesquisar mais e saber por que o IPEA parou de publicar as pesquisas. Agora vamos falar sobre resiliência. Você sabe o que é resiliência? Sabe o que é ter uma mente e um corpo calejados? É um termo que eu criei aqui agora, né? Corpo e mente calejados. De certa forma é resiliência. Agora, a atual geração que se cria é a que não tem resiliência. É a geração do vitimismo. E eu temo por ela quando tiver um problema sério pela frente, favorecida por autoridades, principalmente legislativas e judiciárias. A geração dos nossos jovens aprende a sofrer por qualquer coisa e a reclamar.
o dia que se defrontar com a realidade nua e crua, sem a proteção da lei, sem o paternalismo, vai se ver num dilema, e isso pode ser crucial, letal, hein? Porque é uma geração ensinada a sofrer com o chamado bullying. É a geração que aparentemente só tem direitos. E os deveres, as responsabilidades, as obrigações, a obediência, a hierarquia, a disciplina, a decência, a retidão. Ninguém fala nisso. É a geração do pode ser o que quiser. Olha, eu penso que realmente é uma inversão de valores e com beneplácito, principalmente, de muitos legisladores, educadores, psicólogos, e tem muitos magistrados que também dão esse paternalismo. Parece até que atuam em defesa de direito próprio. É minha opinião. Temos mais aqui. Informação para você, história da igreja, que eu colhi no canal do YouTube Felipe Reinaldo Queiroz de Aquino, sobre papas, bispos e padres casados. Você sabia que já houve papas casados? Pedro, o nosso São Pedro, considerado o primeiro papa da igreja, era casado. Até o ano 1123, padres e bispos podiam casar. O celibato entrou em vigor na igreja no Concílio de Latrão I, em 1123. Olha que informação importante da história da igreja. Até essa data havia padres, bispos e até papas casados. O celibato começou por volta do ano 300, quando houve um concílio regional na cidade de Elvira, na Espanha, e ficou decidido que para aquela região os padres teriam que ser celibatários. Com o tempo isso foi crescendo e se espalhando por todo o Ocidente, até que o Concílio de Latrão I, em 1123, fixou o celibato para toda a Igreja do Ocidente. E o celibato não é um dogma de fé, ou seja, se um dia o Papa quiser, pode autorizar que padres sejam casados, como na Igreja Católica do Oriente. Lá o casamento é autorizado para os padres por causa do costume e da tradição deles, costume e tradição que são diferentes do Ocidente. E o que é economia da salvação? Muitos padres falam sobre economia da salvação. Economia da salvação é o plano da salvação. A palavra economia significa um plano para realizar alguma coisa. Então, economia da salvação igual a plano da salvação. Agora um comentário e reflexão que eu faço com vocês aqui. A mulher é o sexo frágil ou não? Décadas atrás, dizia-se que a mulher é o sexo frágil. Comparando entre macho e fêmea, a fêmea é o sexo frágil. Mas é ou não, afinal de contas? Por um lado, o ativismo atual, estamos no ano de 2022, o ativismo atual diz que a mulher não é sexo frágil em relação ao homem. Ou seja, ela pode ser tudo o que quiser. É chamada até de a empoderada. Praticamente invulnerável, né? Se formos por essa pregação. A mulher pode lutar boxe, o pugilismo, ou o MMA, artes marciais mistas, o MMA. Pode jogar futebol, pode ser policial, pode ser agente de segurança, pode ser até homem.
se sentir assim. Ora, uma outra linha de ação continua tratando a mulher como sexo frágil, culpando o homem por tudo. Em qualquer discussão, quem leva vantagem sempre é a mulher, não é? Para esse grupo, a fêmea é susceptível até ao assédio psicológico. Ou seja, a mente dela é mais fraca, mais sensível. Já não bastassem os tais assédio moral e assédio sexual, que são imputados ao homem. Uma mulher se feriu para dizer que era agredida e foi absolvida. É a única que sofre e é desprotegida na relação a dois. Somente ela é honesta, é a que tem razão. E assim, gente, vão destruindo o macho da relação. Ela tem mais direitos, inclusive o de se aposentar mais cedo. Parece até que é melhor ser mulher ou homoafetivo no mundo atual, a fim de obter direitos e algum respeito de determinados segmentos influentes da sociedade. É para pensar. Reflita, analise, pesquise, dê também a sua opinião. Agora eu tenho aqui catequese da Igreja Católica. Eu pesquisei no canal Felipe Rinaldo Queiroz de Aquino. Ele fala sobre a infalibilidade do Papa. O Papa é infalível? Ele pode fazer qualquer coisa sem ser questionado? O professor responde: no governo da Igreja Católica, ele pode decidir qualquer coisa, escolher quem será cardeal ou bispo, autorizar a criação de dioceses. Em termos de doutrina, no entanto, o Papa não é infalível. Só é infalível quando proclama um dogma, o que é muito raro. O Papa Francisco, por exemplo, não proclamou nenhum dogma. O Papa João Paulo II declarou um dogma apenas num pontificado de 26 anos, o de que o sacerdócio na Igreja é somente para o homem. Ele publicou um documento sobre os sacerdotes, Ordinatio Sacerdotalis, onde diz que a Igreja não tem autorização para ordenar mulheres. Então, perguntaram à congregação da fé se o Papa falava de maneira dogmática, ou seja, definitiva, e foi respondido que sim. Em toda a história da Igreja, mais ou menos umas 14 vezes no máximo, um Papa proclamou um dogma. O livro A Minha Igreja, do professor Felipe Aquino, mostra as datas em que um Papa na história da Igreja proclamou um dogma. No entanto, as encíclicas e exortações apostólicas, por exemplo, também têm um valor imenso, pois o Papa é assistido e guiado pelo Espírito Santo. Prova disso é que nunca uma bula pontifícia foi cancelada por ter erro doutrinário. Temos aqui agora uma outra pergunta que foi feita ao professor e escritor Felipe Aquino. A religião diz que o coração é a sede das emoções e sentimentos, como fé, amor, etc. E a psicologia entende que é o cérebro. Como explicar? Ele responde: a psicologia é uma ciência, e a ciência diz que é realmente no cérebro que acontecem as nossas decisões, ações e sentimentos. Já a religião usa símbolos. Como o coração é o órgão mais importante do corpo, pois a pessoa morre quando ele para, e também o cérebro, então o coração é o símbolo do amor, do sentimento, da dor, da saudade. É apenas uma questão de símbolo, explica o professor. Temos mais aqui
ainda com respostas do professor em relação a perguntas feitas no seu canal do YouTube. Sobre a origem do Islã e sua relação com o judaísmo. Os judeus são descendentes de Abraão e os muçulmanos começaram com Maomé, que nasceu no ano 622 depois de Cristo. Abraão é de 1800 anos antes de Cristo. Judeus e muçulmanos são inimigos por outros motivos. Os árabes são descendentes de Abraão, mas nem todo árabe é muçulmano. Por exemplo, no Líbano, há muitos árabes que são católicos. Há muçulmano turco, há muçulmano árabe, há muçulmano americano, ou seja, de qualquer país, com predominância no Oriente. Sobre erros imputados à Igreja Católica, o professor e escritor Felipe Aquino responde: onde tem homem e tem mulher, tem também erros. Porque a Igreja Católica é a verdadeira. Ele diz, porque é a igreja que Cristo, Deus, fundou. As outras religiões não foram fundadas por Deus, foram fundadas por um homem. Os erros dos filhos da igreja não destroem a igreja. É claro que dificulta o seu trabalho, mas a igreja continua infalível na doutrina que ela ensina e é, nesse caso, invencível. Pois Cristo disse que as portas do inferno nunca prevalecerão sobre ela. Muitos fiéis sofrem influência das universidades, de professores ateus que odeiam a igreja. Por isso, há uma sugestão de leitura. Leia os livros Calúnias e Lendas sobre a Igreja Católica e Uma História que Não é Contada. Ambos os livros foram escritos pelo professor Felipe Aquino. A pessoa sem religião que recebe informação errada sobre fé poderá conseguir a salvação? Olha o que o professor diz. Sim, Deus é justo. O Catecismo da Igreja Católica diz que a igreja é necessária para a salvação, pois Cristo deixou os sacramentos e tudo mais. Mas diz também que a pessoa que sem culpa não conheceu Cristo, a igreja e o Evangelho, pode se salvar desde que tenha vivido de acordo com a sua consciência, que é a voz de Deus dentro de nós. Não é preciso ser religioso, ter religião, para saber que não pode matar, não pode roubar, não pode desejar a mulher do próximo. São coisas humanas, é o chamado direito natural. Shalom Adonai é uma expressão hebraica que significa a paz de Deus. É o que eu desejo para todos vocês. Shalom!